Piedade, vi-te do alto, lá da nova estrada, o teu retrato, ó piedade minha. Que linda és, quisera descrever-te, fosse-me a ideia sábia e não mesquinha. Nossa matriz, querido santuário, cintilação sublime e preciosa. Diz-nos do amor fiel de nossa gente, cheia de fé, a Máter dolorosa. Suas paredes, firmes elevadas, são como emblema de recordação. Guardas, ó templo lindo e majestoso, a lustral pia que me fez cristão. É Santa Igreja, um livro grande aberto, onde há uma história longa e verdadeira, de tantos vultos que aí curvados, hinos entoaram a nossa padroeira. E os meus olhos espraiam-se curiosos, é o casário, os montes verdejantes, e lá no abismo, manso o Pirapora faz o seu curso em chipas tremulantes. Mas lá no alto, bem de trás da igreja, contempla inerte, e com que emoção, um outro mundo, o mundo em que a poesia tem em sua lira triste inspiração. É o Campo Santo, lá onde repousa, num sono eterno e santo, em paridade, a turba imensa e forte que regou a boa semente que gerou piedade. Por Raimundo Antunes Soares, Mundico. Lucea te lucis vestra coronomibus. É um latim utilizado pelos fundadores do Clube Literário para bem demonstrar qual era o princípio que regeria aquela sociedade mais que benemérita, mais que secular, e que é a base não só da cultura, é a base social da gente piedadense. Nossa cidade, repleta de histórias e narrativas, culturas, tradições. Não se há que falar de Piedade, principalmente no período da sua fundação, no período imperial, vindo até no processo de início da República até os anos 60 do século passado, sem a presença do Clube Literário. Mas para falar do Clube Literário, nós vamos buscar entre páginas e memórias. Esse lema tradicional do latim foi inspirado notadamente pelo cônego José Rodrigues de Oliveira, que é um dos fundadores do Clube Literário, e que traz exatamente no símbolo do clube duas grandes musas e que retratam bem a filosofia que foi apreendida ao longo dos anos. Uma é Clio, que é a musa da história, e outro é a Urânia, que é a musa da cosmografia. Clio e Urânia, então, delimitam que seja a história feita pelos homens, que a luz que resplandece desses homens recrie um universo novo, mais dinâmico. Altamente interessante, por uma cidade que ficava praticamente isolada às margens do rio Pirapora, praticamente sobrevivia lá do tropeirismo e da sua cultura fundamental da terra, no velho feijão arroz com alguns alambiques de pinga, enfim, uma vida muito difícil no vale do rio Pirapora. A primeira poesia que eu fiz para Piedade, Piedade. Num começo de saudade, numa alegria crescente, o que senti de verdade quando te vi de repente. O céu encheu-se de estrelas, enquanto eu sorria em calma, entrastes pelos meus olhos, fizestes feliz minha alma. Instante que só conhece aquele que aqui extasia, subindo na luz da prece ou na asa da fantasia. Piedade que nos estende sua doce e meiga mão, e sobre todos derrama sua bênção e seu perdão. Entre suspiros revela teu segredo mais profundo, pois espalha o nome dela pelas distâncias do mundo. Isso é piedade na minha vida. No dia 9 de maio, então, de 1875,
reúne-se na sala do Major Lúcio Vieira Pinto, esses 14 cidadãos piedadenses, conquanto acho que nenhum deles nascido em Piedade, que ainda efetivamente há muito pouco tempo existia. E estavam eles lá numa relação que eu tenho que lê-la porquanto que, para não omitir nenhum deles, senhores, que é Demétrio José Machado, que naquele momento foi indicado para ser o grande presidente daquele momento festivo solene. Depois nós temos o Silvio de Moraes Rosa, José Pinto de Souza Lopes, o famoso coronel Jucão, que posteriormente veio a ser um dos dissidentes do Clube Literário, mas por mera questão política, Lúcio Gomes Correia de Cepelos, José Maria de Araújo Leite, Salvador Machado de Albuquerque, Olímpio Loureiro de Almeida, Francisco Vieira Pinto, este professor, João Francisco Parada, o famoso comendador Parada, João Gonçalves de Souza, Padre José Rodrigues de Oliveira, o cônego Juquinha, o Lúcio Vieira Pinto e o Higino de Brito Maciel, que são considerados os 14 fundadores do Clube Literário, que nasceu como Flor do Bosque, que nessa ata que foi lavrada num papel comum, preservado na casa do comendador Parada, preservado pelo filho do comendador Parada, que é o Dr. Juvenal Parada, e que foi entregue posteriormente a Laureano da Silveira Baldi e acabou não se perdendo graças ao incentivo que recebeu. O que aconteceu naquele primeiro momento? O clube começou dinâmico, mas se arrefeceu e lógico que teve que ter uma recarga energética e emocional, falar, senhores, precisamos continuar com o empreendimento, e 2 anos após ele não seria reifundado, ele seria recontinuado não como o Clube do Bosque, mas como um clube literário, a imitação do que Sorocaba já possuía, que atualmente ainda existe em Sorocaba o Gabinete de Leitura Sorocabano. E neste clube, então, todas as ideias da época eram debatidas, mas debatidas com zelo, com afinco, até chegar no momento em que as ideias se chocaram entre si, entre eles. Eram Luzios e Saquaremas, as duas grandes forças políticas que mantinham Dom Pedro II no trono, liberais e conservadores. Eles não se entendiam porque os pontos de vista da administração eram diferentes, eles achavam que o imperador ia por este ou aquele caminho. De repente, os liberais praticamente foram expulsos do clube para que os conservadores, liderados pelo cônego José Rodrigues de Oliveira, que era a força máxima, e ele era o político por excelência naquele momento, posto que foi intendente, que foi vereador e que na sequência foi deputado provincial por 3 legislaturas. Ao saírem, e saiu o professor Lúcio Vieira Pinto, professor, eles todos ali, os da elite realmente pensante do clube, acabaram sendo expulsos, não digo, sendo deixados de lado, que voltaram posteriormente em 1884, numa reconciliação que houve. Daí, depois desse período aí, da cisão entre eles, o clube seguiu uma vida estável. Lógico que discutindo aquelas teses a que se propunha no início, que eles tinham lá uma pequena urna onde estavam os temas, nós vamos discutir hoje se Deus existe, nós vamos falar se a democracia, de que forma ela é exercitada melhor, nós vamos perguntar hoje se a república é melhor do que a monarquia, porque o Partido Republicano naquele momento estava ganhando notoriedade e que veio a eclodir com a proclamação da república. Então nós temos momentos de grande definição em termos de conceituação social, de grande evolução. Mas não parou aí, só esse apoio ao eventual ideal republicano. O clube se bateu pela liberdade dos escravos. Então,
desde o princípio de 1880, 1881, o clube promoveu de tal forma e ficou tão característico que ele era anti-escravatura, que alguns escravos foram libertados com a intervenção direta do cônego José Rodrigues de Oliveira, que foi o seu primeiro grande presidente durante 5 anos, depois passando a presidência para o comendador Parada. Posteriormente, com a saída do Parada, nós vamos encontrar outras pessoas gradas. O padre que substituiu o Padre Pedro, que veio no lugar do cônego José Rodrigues de Oliveira, ele foi também presidente do clube. Posteriormente ao padre, surgiu o coronel João Rodrigues da Rosa e o genro do coronel João Rodrigues da Rosa, que era o promotor público, também se tornou presidente. E assim a sociedade, já com a República proclamada, já ainda sede de todas as grandes reuniões sociais, ela perdeu aquele embate, ela não era mais escravocrata, anti-escravocrata, porque a escravidão já não mais existia. Ela não era mais republicana, porque a república já existia. Então aqueles primeiros ideais se perderam e foi difícil para essa nova ideia de Brasil, aquele clube se firmar sem esses conceitos primorosos de sua origem e que fizeram a grandiosidade de seus 14, mais aqueles que se agregaram, que era o pessoal da cidade que se elitizou, que quis aprender a ler, aprender a escrever e tinham livros em suas casas, inclusive, uma raridade para uma cidade que ficava longe dos grandes centros urbanos. E Dom Pedro II, por exemplo, foi sócio do grande literário, porquanto foi oferecido a ele o título de sócio benemérito, inclusive de presidente benemérito do clube literário, que o imperador respondeu e aceitou de bom grado. E outras tantas personalidades do rol de Sorocaba, de São Paulo, presidentes, governadores e deputados foram sócios daquela entidade e muito colaboraram com o clube, mandando livros, porque haviam livros. Era um clube literário, 400 livros, chegou até 1.000 livros. Infelizmente, esse acervo todo, a partir dos anos 30, 40, foi sendo dilapidado, foi sendo emprestado, não foi sendo devolvido, já não havia mais aquele interesse de cobrar a devolução, já se não discutia a cultura daquela forma livresca, dentro de um clube, dentro de uma sala, numa reunião de elite. E o clube acabou deixando esse aspecto literário, embora tivesse conservado o nome. Ele passou a ser um clube musical, isto sim, porque amparou também o músico, amparou as bandas de música. As primeiras bandas de música, a banda de música do clube literário foi famosa. E esta banda, unida com a família Bueno de Camargo, que veio de Biúna lá no ano de 1906, 1907, conseguiram unir forças para, em 1916, promover a Lira São João, que tem 1 século e 10 de idade praticamente, que é este grande orgulho de piedade, este grande celeiro de piedade. Então nós percebemos que se o clube literário decaiu, a Lira sobrepujou a todos os valores e tornou-se, com os seus braços, inclusive, ela tem assim umas modalidades de música ali, que é o tangarás. O tangarás nada mais é do que um grupo musical que reinou basicamente lá no clube literário nos anos 40 e que fez a grande alegria desse povo. E nesse período dos anos 40 vai aparecer, sob a liderança de Laureano Baldi, nesse caso já, que era genro do Coronel Rosa, vai aparecer então uma nova sociedade, uma sociedade de beneméritos, tão benemérita quanto foi aquela que originou. E que Laureano vai, nas suas memórias, que o Laureano inclusive pesquisou as atas históricas, publicou essas atas num jornal que existiu em Piedade de 1938 a 1954, 55, que é a comarca piedadense. Ele publicou essas atas com comentários. E Laureano foi o grande pai desse clube naquele momento, foi o grande presidente, tirou o piraporense,
por entendê-lo já não tão útil aos ideais da sociedade, para fazê-lo recreativo. Então aparece a última forma de nome que nós temos, que é o clube ainda literário recreativo. E aí vai despontar os grandes nomes que conduziram o clube de 1940 a 1960, 1970, por que não dizer, que está lá José Bueno de Camargo, Benedito Maciel de Oliveira, e que vem encerrar em 1975 com o centenário, sendo presidente Antônio Augusto da Silva Filho, o famoso Totó Gaiola, que foi inclusive prefeito de Piedade nos anos de 1959, eleito em 59 para 60 até 1963. Esta é a grande história do clube, que não conseguiu sobrepujar a festa do literário com a dignidade que poderia ter sobrepujado por uma série de fatores de ordem social. Estive nessa festa de centenário. Inclusive, nesta lista de 14 pessoas que eu li, eu era descendente ou vinculado parentalmente com 4 deles, e à medida que o presidente Totó, naquela oportunidade, foi fazendo a chamada dos fundadores, quem tivesse esse grau de parentesco, falasse presente, e eu acabei falando presente em nome de 4 dos grandes fundadores, inclusive dos meus 2 bisavós e do cônego Zé Rodrigues de Oliveira. Resultado, eu fui convidado para presidir a mesa de honra do centenário. Eu tinha apenas... Emocionou. Desculpa. Eu tinha apenas 18 anos. Foi a maior honra da minha vida. Eu acredito que até hoje tenha sido a maior honra da minha vida presidir aquela mesa cheia de homens poderosos de Piedade. Vários ex-prefeitos ali presentes, com a presença do então prefeito Juraci Rosa Soares, do próprio Totó Gaiola, ex-prefeito. Eu presidi essa mesa. Emoção forte, desculpa. E de forma que foi registrado isso, há fotografias, e que após isso foi decaindo, tornou-se a Antúrio, tornou-se uma série de outras atividades no clube, acabando exatamente por fechar as portas, por assim dizer, e a sociedade chegar no momento em que cedeu o seu lugar para a Câmara Municipal, para a cultura e posteriormente biblioteca pública e todo o movimento cultural que gera a grande Piedade de hoje, culturalmente considerado. O clube literário, a potencialidade dele, essa força, né, artística é tão grande que ele sempre teve além das 4 paredes. Piedade teve um dos grandes dramaturgos, que é Raimundo Antônio Soares Mundico, que era cria do literário, que fazia parte dos músicos literários. Mundico deixou 2 textos que eu não os tenho em mão, uma pena, os perdi, meu pai os conservava, que era Erro de um Pai. Era tocante, era gritante, e tinha a outra peça, Lar Flutuante. E essas 2 peças foram publicadas, inclusive, pelas revistas de comédia da época de Manuel Durães, que foi um dos grandes teatrólogos que São Paulo conheceu. E o Manuel Durães fazia um teatro na Record e que também promovia a impressão desses textos. E ele conseguiu imprimir esse texto. Para Piedade foi uma vitória. E meu pai levou esses textos porque ele achava primorosos. Daí meu pai se interessou definitivamente pelo teatro, vindo a ser presidente, inclusive, do Clube Literário, mas sendo lá o eterno homem das finanças. Meu pai trabalhou na prefeitura, começou lá como exator da prefeitura, foi o tesoureiro da prefeitura, era o tradicional tesoureiro do Clube Literário, tomava conta da biblioteca também, e chegou no momento em que ele foi o presidente. Dito Marcel, você é o presidente do literário pelos méritos que ele tinha, e foi um excelente presidente, reformou o clube, trocou o forro, colocou os lustres, trocou de mesa, mandou colocar um negócio novo no chão, deu um aspecto novo para o palco. Ou seja, o Dito trabalhou
trabalho sério, de forma que o teatro foi uma realidade na vida deles. E aquele povo que estava em volta do teatro, em volta dele, em volta da prefeitura, e que ele convidava, você não quer fazer teatro comigo? Faça teatro comigo. E ele conseguia fazer grandes programas de teatro, onde havia uma peça central, onde havia números musicais, onde havia presença de pianos, de cantores, de uma série de poesias, de atividades e esquetes. Eles faziam um programa completo. Dada a grandiosidade, o talento, a perspicácia deles ali no meio do mato, eles tinham uma noção de teatro aberto para o mundo. Então essa grandiosidade, se existe hoje, por exemplo, um hospital em Piedade, ele começou lá na época do Laureano, inclusive, Hospital São Roque, necessário para a Piedade, e o teatro fez apresentações no literário, angariando o fundo do pessoal para prover as necessidades daquela casa. E o teatro também foi buscar os menores que precisavam disso na época de Orestes Romanos, por exemplo, que foi nosso prefeito. Esse teatro foi benemérito. E esses homens foram beneméritos, porque não era só o teatro, a luz que iluminava, que é a proposta do Clube Literário realmente, era a luz que iluminava e que protegia, que buscava. Então, é importante lembrar que, basicamente, nesse período do século XIX, né, vieram esses intelectuais também do Rio de Janeiro, que contribuíram também para trazer esses elementos culturais em Piedade, né, trazendo um pouco dessa influência da literatura, o que era mais de novidade que existia lá no Rio de Janeiro. Então eles trouxeram para cá, traziam, alguém viajava para o Rio, trazia um livro de um autor, eles aí participavam, basicamente a elite piedadense, dos grupos conservadores, né, da política, né, porque no Segundo Império nós tínhamos dois grupos políticos, né, os conservadores e os liberais, e basicamente a tendência, né, que tinha aqui na cidade eram a maioria de conservadores, do Partido Conservador. E parte da elite piedadense que formava, então, esses pequenos grupos de moradores, que hoje é parte do centro, Centro de Piedade, né? Eles que praticamente fundaram o conceito do Clube Literário. Eles se inspiraram no Clube de Sorocabano, né? O Clube de Sorocaba tinha algo parecido, mas eles quiseram fazer um próprio aqui que tinha suas características, tá? Um espaço para que eles pudessem manifestar a cultura através de sarau, de poesia, e de discussão sobre o livro que eles traziam. Liam, né? Cada um lia um capítulo, depois comentavam entre eles assim nas reuniões, né? E aproveitava, né, que construir alguma reflexão, né, sobre a questão política tal do momento, né? E assim foi construindo também a identidade aqui cultural de Piedade. Percebe-se que o Clube Literário sempre foi uma grande preocupação da comunidade piedadense, notadamente nos anos 60, 70, 80, quando percebeu-se que ele já não tinha mais a vitalidade que teve em épocas passadas. Meu pai, já doente, e eu lembro disso com um certo rancor, ele já no leito de morte, aqueles homens de piedade, homens probos, gratos, a comunidade tinha gratidão por ele, chegavam dito, nós vamos demolir o Clube Literário. Meu pai se mortificava naquele leito de agonia dele, dizer, mas como que vocês podem demolir o Clube Literário? Então o clube foi efetivamente um grave problema emocional para a Piedade quando se contou com ele mais ou menos perdido. Bom, durante os anos 70, o prédio do Clube Literário, ele acabou perdendo um pouco sua característica e acabou entrando como uma discoteca, né? Que era o auge da época, foi dar o clímax ali nos anos 80, né? Era discoteca mesmo, que tinha a influência lá do Dancing Days, aquela coisa toda, estava em auge, né? E a música eletrônica começou a vir com muita força.
E o clube literário acabou virando espaço para clubes noturnos, assim, de dança eletrônica, né? E acabou virando, né, durante anos, assim, estabeleceu praticamente na década de 1990, muito show, muitos bares, assim, diferenciados, né? A minha história com o literário começa desde pequeno. Sempre gostei de dança, sempre gostei de arte e sempre passava na porta desse clube, via os bailes, via o pessoal e sempre admirei. Na minha juventude, aos 16 anos, veio um grupo de rapazes de São Paulo que abriram aqui uma danceteria, que era o Artimanha. Eles viram nesse clube uma grande possibilidade de cultura, de dar continuidade àquilo que já era usado, esse espaço. Então, eles se aventuraram em abrir um Artimanha em 1987. Aí começa a minha história na cidade como promotor. Fui promotor durante 35 anos, em Piedade e região. Mas o marco da minha história artística é aqui no literário. Usamos esse espaço para desfiles, shows de dança, concursos de dança. Trouxemos artistas famosos na época. Então, usamos muito para a cultura e para uma nova geração, uma nova juventude que se iniciava ali. Então, assim, chocou um pouco a cidade, teve sim um certo preconceito, teve uma dificuldade para a aceitação, entendeu? Então, a gente sempre batalhou para trazer um público diferenciado. Mas no começo, assim, foi uma aceitação boa, que foram vários anos mudando o público, né? Mas assim, foi uma inovação grande para a Piedade, principalmente pelo espaço, né? Porque o literário havia anos que já não era usado para a cultura, né? Então ele estava voltando, estava ressurgindo, né? E tudo que se renova mexe com o momento atual, mexe com a cultura, ainda mais jovens cheios de sonhos, cheios de ideias inovadoras. A danceteria que havia se instalado aqui, ela havia encerrado as atividades, né? E o clube voltou a ter esse espaço ocupado por iniciativas independentes, que viam aqui como o que ele sempre foi, né? Um local, um espaço cultural para abrigar as atividades. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação como secretário municipal, todas aquelas memórias, aquela memória afetiva desse lugar me fez querer melhorá-lo, ocupar esse espaço da melhor forma possível. O Clube Literário passou a ser a Câmara Municipal, né? Aí tínhamos os vereadores. O interessante é que nessa época, né, todos poderiam entrar e ver, né, assistir às sessões da Câmara e aí poder ver e estar dentro do Clube Literário, né? E aí isso foi uma fase muito importante também, porque ficou anos e anos ali como Câmara dos Vereadores. Que foi oh, meu Deus, que coisa boa que aconteceu, porque foi bom. Embora fosse um retrocesso em termos de cultura, mas era o momento de se conservar o prédio e dar um sentido lógico para aquele elefante branco insepulto que trazia graves problemas para a comunidade. Também retornando ali àquela questão dos primórdios, das discussões que impactam na vida social da população de Piedade, porque aqui na Câmara, durante 15 anos, né, foram discutidos e aprovadas leis que influenciaram, impactaram na vida das pessoas, né? Então ele passou por esse período a ser novamente um centro de decisões que impactaram na vida das pessoas. Posse, sessões solenes, né? Entrega de títulos de cidadãos piedadenses, eram tudo lá. E minha época de presidente foi lá também. Agora nós temos a nossa Câmara, né? Mas eu preferi que fosse lá. Era muito bom lá, nossa, pertinho, né? E era bem cômodo ser lá, porque
o povo, né, que passa ali pelo centro da cidade, e todos visitavam o clube. Pelo menos ele ficava vivo na memória, né? A Câmara fez um aspecto interessante porque restaurou o prédio. Lá nos anos 40, anos Laureano, o prédio deixou a arquitetura gótica dele, as janelas góticas, tudo que tem gótico, pontudo lá em cima, e deixaram um quadrado, tiraram as venezianas tradicionais, colocaram estruturas de ferro, com aqueles vidros martelados, coloridos, tal, uma outra fachada. Zé Bueno foi presidente nessa nova cara, meu pai foi presidente nessa nova cara, mas com a vinda da Câmara foi-se restaurada a face antiga, tradicional, vetusta do literário, o que é um agrado para a coletividade. Eu conversei com o prefeito da época municipal, o qual era secretário dele, né, o senhor José Tadeu de Rezende, e ele também conhecia a história daqui, ele já era um prefeito de 3º mandato, ele conhecia a história daqui e ele ficou entusiasmado para que isso aqui fosse revitalizado. Só que aí o primeiro desafio nosso era com a questão da diretoria, né? A diretoria precisava ser regularizada e eu aí aproveitei também os meus conhecimentos jurídicos para mobilizar um grupo de amigos para que a gente pudesse regularizar formalmente, juridicamente essa diretoria, para que a gente pudesse firmar aí um convênio com a Prefeitura de Piedade, para que a Prefeitura de Piedade pudesse investir na revitalização desse espaço. E a ideia principal de revitalizar era também recuperar e reconstituir a arquitetura original dele, porque as janelas laterais e da frente, elas foram descaracterizadas para atender as normas de segurança, né? E na revitalização era a oportunidade da gente recuperar a lindíssima arquitetura original dele. Posteriormente, saindo a Câmara, volta o problema: o que fazer, não é isso, com o literário? E de forma que a solução que se chegou neste momento de trazer a cultura para o literário, eu acho que é das mais benéficas possível. Que coisa maravilhosa você ter uma sala tradicional, que teve um palco tradicional, que foi o palco tradicional de todos os grandes acontecimentos, receber os novos acontecimentos. Eu, quando vou ao literário, porque eu sou velho de estrada, eu vou ao literário, não vou à Casa da Cultura, não vou à biblioteca que está lá, eu vou ao literário, eu vou com muito gosto. E quando a Lira São João toca no literário, eu morro de gosto. É lindo. Para a gente que é piedadense eternamente, é muito lindo. Então percebe-se do resgate, da necessidade de se manter aquele patrimônio. Nós estamos resgatando alguns pontos históricos do município e entre eles coube a missão de resgatar a identidade do Clube Literário. O Clube Literário, que é um clube muito antigo, creio eu que com certeza um dos clubes literários mais antigos aqui da região metropolitana de Sorocaba. Aliás, como clube literário, creio que seja o único aqui da região metropolitana de Sorocaba que resistiu ao tempo. Eu sempre falo que o Clube Literário ele se defendeu durante todos esses anos e hoje ele está de pé, né? Ele está de pé e retomando a sua missão de ser Clube Literário, né? Nós trouxemos uma das primeiras ações nossas enquanto gestor do município foi trazer de volta a biblioteca ao Clube Literário. Então, a biblioteca do município ela também é histórica. O acervo da Biblioteca Pública do município é muito histórica. Nós temos livros muito antigos e que traz uma história fenomenal aqui do município. E não tinha sede própria. Então, hoje nós estamos com a biblioteca aqui no local, neste clube literário que, durante a sua trajetória, foi conhecido não só aqui na região de Sorocaba, né? Lógico, outras características da antiguidade, no seu início, era totalmente diferente, a tecnologia era outra, as informações chegavam de outras formas, mas o clube literário nosso era conhecido
no Brasil inteiro, né? Aqui se discutiam ideias, projetos, muitas coisas eram discutidas aqui por grandes pensadores e isso ecoava no Brasil inteiro. E hoje a Biblioteca Municipal nossa, ela funciona exatamente nesse local e aí nós temos já temos um resultado disso. Hoje a biblioteca nossa é muito mais visitada, hoje a biblioteca nossa é muito mais cuidada nesse espaço. Nós estamos permitindo nesse local o acesso à leitura e ao manuseio das palavras nesse espaço. E ele resistiu ao tempo, né? Ele se defendeu e chegou agora em 2024 cada vez mais vivo, se tornando um centro de cultura. Aqui nós, além da biblioteca, nós temos vários eventos, encontros, teatros e à sua frente é onde está a sua fachada. Nós temos a rua, uma rua larga, uma rua espaçosa onde por muitos finais de semana, muitos eventos aqui da cidade, é ali que a gente se encontra. Então hoje já é um espaço muito conhecido, onde nós fazemos muito encontro de carnaval, Dia da Consciência Negra, teatro de rua, músicas, não só no seu espaço interno, quanto à sua frente, na sua frente, na sua fachada. Então, estamos resgatando um espaço e colocando ele no seu tempo, né? no tempo de levar conhecimento e cultura às pessoas. Para a ONG Voz do Morro, foi muito massa a gente receber, né, esse convite, essa confiança da Prefeitura Municipal em convidar a gente estar aqui, participar dessa retomada, desse novo momento, né, de manifestação cultural dentro do literário. Um dos eventos assim, muito massa que foi realizado pela ONG foi a primeira festa literária. Trouxemos para cá a escritora Aline Bey, o escritor Evandro Afonso Ferreira, ganhador do Prêmio Jabuti. Assim, para a gente foi esse marco, né, do Clube Literário poder realizar a primeira festa literária. Ela teve assim um eco muito grande, regional. Teve a participação também da Academia Literária de Sorocaba. Foi muito massa. E além desses projetos, né, assim como esse evento da festa literária, a gente desenvolve aqui o Dia da Consciência Negra. As meninas do Voz do Morro, esse ano, realizou mais uma vez o Dia Internacional da Mulher, só que dessa vez elas trouxeram para cá as mulheres indígenas da aldeia Tequá Guirapepó, que são dos nossos parceiros. Então, assim, além do ponto cultural dentro do município, a gente consegue agregar essa potencialidade, né, dos nossos parceiros da aldeia indígena que a gente tem aqui e também do Quilombo Cafundó, que sempre está presente nas manifestações culturais dentro dos eventos que a gente realiza. Então, assim, ele continua sendo atemporal. Ele vem se adequando às manifestações culturais contemporâneas e nunca se esquecendo da raiz de como tudo começou aqui em Piedade. É muito importante esse documentário, porque a gente vai ter uma oportunidade assim maravilhosa das pessoas conhecerem o princípio do Clube Literário, que ele realmente começa toda a história com uma ideologia cultural, de desenvolver arte. Depois de um período, né, como acho que os historiadores já devem ter falado aqui, né, depois que teve um certo entrevero, né, entre liberais, luzias e conservadores saquaremas, esse movimento artístico-cultural foi enfraquecido
durante alguns anos, após os anos 50, mas o espírito, né, desse lugar, a força dele, conseguiu resistir às dificuldades e hoje em dia ele proporciona, na verdade, uma retomada ancestral de tudo que acontecia lá, né? Demorou aí mais de 60 anos para essa história continuar, da arte realmente assumir esse espaço junto com a biblioteca e realmente o Clube Literário poder contar a sua história. Acredito que os fundadores desse chão sagrado aqui devem estar muito felizes nesse momento. Trabalhar aqui é motivo de grande alegria, em primeiro lugar, porque eu também posso colocar em prática o que eu estudei, o que eu me propus a fazer um dia aos meus 17 anos. Então eu trabalho aqui na biblioteca, vai fazer 16 anos. E a biblioteca já passou por vários lugares da cidade. Mas quando ela veio para o Clube Literário, ganha um papel, um significado importante, né? Porque esse prédio tem uma história e a biblioteca, ela já teve no passado o estigma de ser a guardadora. Hoje ela já não é mais só a guardadora, ela mantém, lógico, a história do povo, né? Da população. Mas ela também, hoje, ela tem um papel de difusora. Então, trabalhar aqui significa também ajudar a continuar essa história que um dia foi escrita por tantas pessoas e fazer com que as crianças, com que os jovens, os adolescentes também descubram aí um mundo de possibilidade que eles têm. Eu demorei um pouco para aprender a ler, que na minha infância eu entrei diretamente no segundo ano do ensino fundamental, não fiz prézinho nem primeiro ano. Daí meio que eu tive que aprender a ler através dos gibis da Turma da Mônica, mas no começo eu não lia, eu só meio que tentava inventar o que os personagens estavam falando, porque como eu não sabia ler, eu tinha que inventar minha própria história para tentar contextualizar, assim. Mas conforme eu fui avançando, eu fui aprendendo a ler e tudo, daí eu comecei a ter uma vontade maior de leitura. Daí eu comecei a me interessar pelos gibizinhos do Homem-Aranha, que era o meu personagem favorito na época. Daí por conta disso eu comecei a cada vez me interessar mais pela leitura. Daí quando eu entrei no 6º ano na Roseira, que eu fiz lá o meu ensino médio inteiro, tudo, eu me interessei mais por clássicos da literatura, como Drácula, que foi o meu primeiro grande clássico assim, que eu li. Daí foi a partir daí que eu me apaixonei de vez pela literatura, porque eu percebi que através dos livros eu podia viajar para lugares que eu nunca pensei em viajar. Por exemplo, quando eu li Harry Potter, eu fui para Hogwarts. E até hoje é uma experiência muito boa que eu tive, porque pela leitura eu consegui ir para lugares que eu nunca conseguiria ir na minha vida toda. É isso, literatura é fantástica para mim. Eu não sou de Piedade, eu não nasci aqui em Piedade, mas eu aprendi a amar essa terra, da onde sai o meu sustento, o meu ganha-pão, mas também da onde, estou chorando, aonde sai muitas alegrias, porque eu conheço crianças que são das escolas rurais, eram das escolas rurais e hoje estão na Unicamp, estão na USP. Então, assim, a biblioteca, ela dá essas possibilidades. Então, é um prazer, é muito especial. E, bem, digamos que a cidade toda é bem tranquila, mas aqui é onde eu consigo realmente colocar minhas ideias no lugar, escrever o que eu sinto na hora. Às vezes eu tenho umas inspirações, uns insights de alguma coisa que eu quero escrever e não consigo, porque às vezes eu tento bancar uma de escritor também sobre algum conto, assim, mas que é um lugar de paz que eu sinto, porque aqui realmente o ambiente ele propicia isso, ele dá essa liberdade para você vir aqui estudar quanto você quiser, ler quanto você quiser, porque na rotina que a gente tem ultimamente, basicamente não tem tempo nem de respirar direito. Daí aqui eu consigo dar essa parada e realmente pensar sobre minha vida, sobre
minha carreira, sobre tudo que eu tenho ultimamente. E também me permite estudar e procurar sempre melhorar, me aprimorar, porque aqui realmente é um lugar de paz. Eu espero que o Clube Literário ele continue sendo esse polo de efervescência cultural e que as novas gerações possam aprender através da história o quanto isso aqui foi importante. Eu creio que somente quem conhece o passado, de fato, valoriza o futuro. Eu quero chegar daqui a alguns anos e ver isso aqui cada vez mais fortificado. Quem não estuda a história está fadada ao fracasso. E Piedade conseguiu construir a sua história muito pelo Clube Literário. E hoje a gente está muito feliz que isso aqui está mostrando para as pessoas o quanto a história e a cultura de Piedade são ricas. A única maneira de a gente construir algo novo é a gente ouvindo nossas diferenças, com flexibilidade, defendendo realmente nossa criatividade, nossa ideia, sempre de forma coletiva. Acredito que apenas com o coletivo é possível a gente construir novas linguagens e também proteger o que realmente se tornou erudito pelo tempo. Eu acredito que com o espaço do Centro Cultural, ele está indo no caminho certo. Eu acho que é a hora mesmo de mostrar a força cultural, a identidade cultural dos piedadenses através das manifestações culturais que existem lá no Centro Cultural. Espero que realmente as pessoas invistam, deem valor, consigam ter esse olhar de amor ao próximo, que através da cultura nós vamos tirar tantos jovens que hoje estão perdidos por aí. Precisa, é necessário, é urgente. É urgente salvar essa nova geração. Entendeu? Eu acho que assim, a vida vai evoluindo, os anos vão passando, mas coisas boas não podem se perder. Memórias não podem se perder. O tempo passa muito rapidamente e quando você percebe, você já não é mais aquela criança como eu fui ao lado do meu pai, com um temporão acompanhando um homem que já tinha quase 70 anos de idade. Hoje os 70 anos de idade estão comigo. E eu não tenho ninguém que está do meu lado. Então, portanto, eu tenho que honrar esse compromisso que eu tive com ele. E convivência. Porque o cara, ele não me deixou a herança, a riqueza, mas me deixou esta muito maior, que é, efetivamente, a cultura que ele tinha, ele conseguiu, de qualquer forma, passar para mim. Esse gosto pela coisa piedadense. Tanto que quando eu me vi importante dentro dessa comunidade sorocabana, eu nunca esqueci Piedade. E o Abel Cardoso Júnior, que era da Academia Sorocabana de Letras, meu parceiro, biógrafo nacional de Carmen Miranda, ele dizia, quando eu entrava, o embaixador de Piedade, senhores, acaba de chegar. O embaixador de Piedade, realmente eu ainda sou, porque quando eles querem saber de Piedade, ou quando acontece qualquer coisa em Piedade, é comigo que eles telefonam, que eles perguntam, que eles vêm, e eu, em se tratando de Piedade, nunca deixei para lá, deixei para trás, eu sou um piedadense realmente até hoje. Lá, em algum momento, fui poeta, não tenho mais tempo para sê-lo, eu escrevi o Vigamessa, que está aqui na minha mão, e tem uma poesia que foi famosa, que foi publicada na época pela imprensa local, na coluna social da Hélia Fernandes, que era o maior point da cidade, que é o estágio de ressurreição. Eu estou dizendo que o escândalo do sol rompendo a cortina escura da madrugada põe de lado uma singela lua e esta sensação enamorada. E eu concluo lá que as madrugadas da minha vida dão um banho de sol em qualquer dos meus dias. Hoje talvez eu não fosse esse poeta trigueiro falando de coisas pequenas. Hoje eu falaria que o banho de luz da minha vida efetivamente ainda vem do literário, ainda vem do meu pai, ainda vem dessa premissa maior da luz que brotou de todos eles e que está em cima de mim. É uma luz divina, uma luz de cultura, mas uma luz que tem que ser percebida e difícil é para ser percebida. Uma luz que eu não consigo levar a todo momento, eu não consigo levar talvez para os meus sobrinhos, para quem está do meu lado.
mas eles sabem da minha persistência. Eles sabem que eu sou duro na queda e que jamais eu vou deixar de ser aquele aluno do meu pai que eu fui. Menino escutando as histórias, menino até irreverentemente entrando nas histórias que ele estava contando. Por sabê-las, eu já, quando ele começava a contar, eu já dava o fim. Que coisa, que menino mal educado. E todo mundo dava risada, mas pacientemente ele voltava e contava. Então essa luz, eu peço a Deus que nunca morra dentro de mim, e que eu leve para algum lugar do infinito, que eu esteja um dia presente, eu consiga levá-la comigo para agradecê-los de qualquer forma, e para estar do lado de Piedade de qualquer forma, e para dizer que eu amei Piedade, que eu amo o literário, e que eu sou ainda, vamos dizer assim, um fã incondicional daquela sociedade. Ela estaria morta? Seria a sociedade dos poetas mortos, dos escritores mortos? Não acredito nessa morte do literário. Eu acredito que ele está lá guardado para um momento oportuno. É uma semente que ficou ali debaixo de uma pedra, debaixo de uma terra, mas que talvez, novamente bem regada, ela pode ser frondosa, gigantesca, porque tem tudo para ser, da mesma forma como foi um dia regado por aqueles grandes homens do Vale do Pirapora, naquelas necessidades de uma cidade sem água encanada, sem iluminação, uma cidade, Nossa Senhora da Piedade dos Matos de Sorocaba. Essa é a realidade. Oxalá Deus me proteja desse grande pensamento. Obrigado.